a tua igreja ora nesse momento, o Senhor te apresenta, Pai amado, o teu servo, irmão João, e vai ministrar a tua palavra, Senhor. Continua dando a ele entendimento, sabedoria da tua parte, Senhor, Pai amado, e que seja aquilo que a tua igreja precisa ouvir na noite de hoje, meu Pai. Sê com ele, meu Pai, sê com todo o teu povo, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Deus colocou no meu coração pregar essa mensagem nessa noite. O pastor Edgar falou comigo na sexta-feira, pediu para a gente pregar na sexta-feira, mas só que a gente não tinha se preparado. Mas o crente ele tem que estar preparado. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jó, primeiro. Livro de Jó, primeiro, número 1. Eu quero que você nessa noite entenda que Deus vai falar comigo e vai falar com você. Amém? Achou que está funcionando. Se você não achou, é só olhar para cá. Entendeu? E diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era homem sincero e reto. Diga comigo: sincero, mais forte, sincero e reto. Escute: temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos o Oriente, e iam seus filhos e fazia banquete em sua casa, a cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. E sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e ao santificava, se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos aqueles que dizia a Jó: porventura pecaram meus filhos, blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Em vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, vieram também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Satanás lhe respondeu e disse-lhe: estava rodeando a terra e passeando por ela. E diz o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante como ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu ao Senhor. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse-lhe: porventura teme a Jó, a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e de tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, que verás que não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele ou contra a vida dele não tenta a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Gente, já ora, feche seus olhos aí, você está. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Vem falar, Senhor, ao nosso coração aquilo que tu quer falar ao meu coração, aos nossos corações nessa noite. Meus queridos irmãos que estão aqui nessa noite, culto de sexta-feira, culto
de doutrina, né? Também. E eu quero trazer aqui essa mensagem a respeito de um homem chamado Jó. Que homem era esse que era um homem sincero? Ele se desviava-se do mal. Tinha muita gente, muitos empregados a seu serviço. E um homem temente a Deus. Ele andava na presença de Deus. Ele caminhava com Deus. E aqui no versículo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem semelhante, não se desviava para o mal, e se andava no caminho de Deus. E aqui no versículo 4, diz que ele tinha a sua fazenda, os seus gados, muitíssimo. Era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que Jó andava com Deus, fazia festa com seus filhos, com os empregados, chamava os amigos. E todas as noites Jó direcionava, ou até mesmo para o seu quarto, e se ajoelhava e sacrificava a sua carne perante a Deus. Entregava a sua família, os seus filhos a Deus, por ter pecado ou pensamento ou por palavras. Jó todas as noites ele fazia isso. E na Bíblia diz que o Satanás, que é Lúcifer, quando você está na presença do Senhor, aparece o Satanás, ou até mesmo os demônios, as potestades, para te tirar da presença de Deus. Sim ou não? A Bíblia diz que estava Jesus conversando com Satanás. E Jesus olha para Lúcifer e pergunta a ele: tu observaste o meu servo Jó? E o Satanás responde, quer dizer Lúcifer, né? E diz assim: porventura não cercaste tu de bens, de camelos, a sua fazenda, os seus servidores, ou até mesmo os seus empregados, que fazem o seu serviço? E a Bíblia diz aqui que Lúcifer interroga a Deus, e começa a dizer para Deus: toca a mão sobre ele, tira tudo o que ele tem. Aí você vai ver ele te negar na sua face. Há muitas das vezes, meu irmão, que Deus permite. Deus permite o diabo. Muitas das vezes Deus permite Satanás. Ou até mesmo Deus faz isso contra a nossa vida, para nós chegar mais perto dele. Deus coloca uma luta, Deus coloca uma prova, Deus coloca uma perseguição, para você se chegar mais perto de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos distantes de Deus. Deus nos chama a face para andar com Ele, para andar em santidade com Ele. E nós muitas das vezes nós se direcionamos a outro local, não enxergamos o trabalhar de Deus, nós não enxergamos aquilo que Deus está nos mostrando para nós fazermos. E Jó, ele era um homem sincero, ele se desviava-se do mal. E a Bíblia diz que Lúcifer chegou na vida de Jó nos seus bens. Aí aqui no versículo 14, que diz assim:
13. E sucedeu no dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na sua casa, de seus irmãos primogênitos. Versículo 14. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: bois se lavravam e as jumentas passeam juntos a ele. Aí no versículo 15: e este deram sobre ele os sabeus e os tomaram aos moços e feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para trazer a nova notícia. A primeira coisa que Jó perdeu, diga comigo, bois e jumentas. Fala mais forte, irmão. Bois e jumentas. A primeira coisa que Jó perde. Mas Jó, como ele era temente a Deus, ele não ligava com isso. Porque ele não ligava com os bens materiais. Tanto faz para ele ter ou não ter. O que simplesmente ele queria era a vontade de Deus na vida dele. O que simplesmente eu e você tem que querer é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. E aqui no versículo diz que ele perdeu os seus bens. Primeiramente, os bois e as jumentas. O seu servo chega até a Jó. Jó, perdemos as suas jumentas, perdemos os seus bois. Mas com isso Jó, creio eu que ele ficou em silêncio. Ele ouviu. E no versículo 16, que diz assim: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova notícia. A segunda coisa que Jó perdeu, diga comigo, ovelhas. Jó perdeu primeiramente os bois e as jumentas. A segunda coisa, perdeu as ovelhas. Com isso Jó não ficou triste. Mas no versículo 17 diz: estando ainda este falando, veio o outro e disse-lhe, ordenando os caldeus, e 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para lhe trazer a notícia. Fala comigo, Jó perde. Não, fala mais forte. Jó perdeu os bois e as jumentas. Jó perdeu as suas ovelhas. Jó perdeu os seus camelos. Isso eu estou dando só um resumo, depois eu vou começar a pregar, meu irmão. Aquilo que Deus me direcionou a pregar. E aqui, vamos ver se a hora dá tempo, né? E aqui a Bíblia diz que ele perde a sua terceira coisa, que é os camelos. Com isso Jó, ele não se entristeceu. Como falei no começo, que ele não se pegava aos bens materiais, e sim ele se pegava com Deus. Porque ele era o homem mais rico do Oriente. Tinha moços a seu favor que trabalhavam, seus empregados lhe ajudavam. Aí você me pergunta, Jó tinha complicações na sua vida? Jó, ele tinha muito trabalho? Sim. Porque a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha os seus empregados, e todo empregado no final do mês, ele quer o seu salário. Após Jó, quando chegava no final do mês, ele tinha uma dor de cabeça. Porque ele tinha ali, ele ia fazer aquelas contas para pagar os seus empregados para ficar em dia, não é verdade? Porque ele era rico. Ele tinha que cumprir com seus deveres da sua fazenda, do seu patrimônio. E aqui na Bíblia fala, no versículo 18,
Estando ainda este falando, e veio o outro e disse-lhe: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, e ele em casa de seu irmão primogênito. 19. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os macebos, e morreram, e só eu escapei para trazer a notícia. Fala comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Aí Jó, ele se entristeceu. Por quê? Ele perde os seus filhos e as suas filhas. Ele perde o seu gado. Ele perde tudo. E ficou com sua esposa. E na Bíblia diz lá na frente, a Bíblia diz que ele fica com carpinteiras se coçando. E aqui no versículo 20, fala assim, ó, versículo 20. Então Jó se levantou. Fala comigo, então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. Agora escuta. E se lançou em terra e adorou. Há muitas das vezes que eu e você tem o melhor na sua casa, e nós não agradecemos a Deus por aquilo que Ele nos deu. Muitas das vezes nós não agradecemos a Deus pelos bens que Ele te deu, pela casinha que Ele te deu, pelo carrinho que Ele te deu, pelo trabalho, pelo emprego, pela porta de emprego que Ele te deu, para você ganhar o seu pão. E muitas das vezes nós não agradecemos a Deus. Mas Jó, ele mesmo, até mesmo chorando, triste por perder as suas filhas, a sua família, os seus bens, o seu gado, os seus camelos, as suas ovelhas, mas ele rapou a sua cabeça, rasgou o seu manto e lançou-se em terra e adorou. Adorou a quem? A Deus. Ele adorou a Deus. Sabe no versículo 21 que diz assim, ele diz assim: no sair do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor me deu tudo e o Senhor tirou. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Com isso Jó, ele não pecou. Com isso Jó, ele adorou a Deus. Ele agradeceu a Deus por ter perdido seus bens, suas ovelhas, seus camelos, até mesmo sua própria família. Ele adorou. Chorando, mas adorou. E aqui no versículo, em tudo isso, versículo 22, em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó perde tudo isso, mesmo triste, chorando, mesmo cabisbaixo, entregou a Deus tudo que tinha para ficar perto de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Lá no versículo, lá no capítulo, vamos lá para o capítulo, pastor Edgar aí, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar aí. Capítulo 42, versículo 10. Agora olha para cá, você preste atenção aqui no Data Show, que diz assim, ó: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Muitas das vezes eu e você
Deus nos chama para orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. E muitas das vezes a gente olha para trás e esquece. E não entrega a Deus aquilo que Ele te fez para você fazer. Para quem fazer, para nós fazermos. Jó, ele perdeu tudo que tinha. Mas ele ficou perto de Deus mesmo chorando. Com sua esposa. A sua esposa olha para ele: Jó, você está vendo que tudo que está acontecendo, amaldiçoa esse Deus e morre. Creio eu que Jó olha para ela e fala para ela: minha filha, você está doida? O Senhor me deu tudo. O Senhor tomou de volta. Bendito seja o Senhor. A glória dele, se Ele me deu, se Ele tomou, glória a Deus. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir, irmão, aquilo que te prometeu. Fala para o seu irmão que está ao seu lado aí: Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Só basta você crer e confiar nele, porque Ele é fiel. E aqui no versículo 10 ainda fala assim, ó: e o Senhor acrescentou em dobro, tanto em dobro a tudo quanto antes ele possuía. Fala comigo: restituiu. O que você quer que Deus faça para restituir na sua vida? É o teu filho? É a tua família? O que você quer que Deus faça na sua vida? É um milagre que você precisa? Jó, ele olhou para sua esposa e falou: minha filha, eu não vou amaldiçoar meu Deus. Bendito seja Ele, glorificado seja Ele. Se o diabo permitiu, porque eu estava precisando a chegar mais perto de Deus. Se o inimigo, irmão, se Deus permitiu Deus afastar um pouco você de algumas coisas, agradeça a Deus. Jesus, Ele está aqui, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. O tempo está correndo. Muitas das vezes nós temos que renunciar. Fala comigo: renunciar. Sabe o que significa renunciar? É negar, recusar algo, alguma coisa, rejeitar os prazeres da carne e renunciar à corrupção. Isso é renunciar. Se Deus nessa noite está pedindo para você renunciar, o pior inimigo do homem, sabe qual é? É o nosso ego. É o eu sou, eu posso, eu sei o fazer, mas nós não sabemos de nada. Só quem sabe é Ele. Nós estamos aqui só como vaso, só como um escolhido dele, que Ele escolheu eu e você. Deus escolheu aqui nessa noite, foi vocês, foi nós que está aqui nessa noite. Que na Bíblia diz que fala que são muitos chamados e poucos escolhidos. São muitos chamados e poucos escolhidos. O nome de Jó quer dizer voltado para Deus. Aí eu quero te falar aqui algo que bem rápido para me terminar. O significado dos nomes da filha de Jó, das filhas de Jó. Fala comigo: Gemima. Gemima significa pomba ou pureza.
Pomba é uma árvore sagrada que representa o Espírito Santo, a qual é o principal símbolo da paz. Shinima significa isso. O nome Késia significa perfume. Fala comigo, perfume. O nome Keri Ambuki significa triunfo da fé. Fala comigo, triunfo da fé. Fique de pé. Fique de pé onde você está. Eu vou terminar. Não vai dar tempo eu falar muita coisa não. Coloque a mão no seu coração onde você está. Deus ele está aqui para fazer o milagre acontecer na sua vida. O milagre do seu filho, na sua família. Ele é fiel para cumprir. O milagre chegou na vida de Jó. Quando Jó ele se derramou, ele clamou. Mas Jó sofreu muito. Mas Deus muda o cativeiro de Jó no capítulo 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Fala comigo, Deus. Aponta para você mesmo assim, ó. Deus vai mudar. Agora fala com fé, o meu cativeiro. Fala comigo, Deus vai mudar a minha vida para melhor. Deus, nós estamos aqui porque nós acreditamos. Ora comigo. Deus, nós estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos que Tu é o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio e o fim. Não há outro, Pai, não há outro além de Ti. Só existe Tu. Deus, como Tu virou, Pai, o cativeiro de Jó, Tu vai virar o nosso cativeiro nessa noite. Com poucas pessoas, Pai, nesse culto, mas Tu fala conosco no profundo, no oculto. Deus, Tu sabe, Pai, porque nós trazemos essa mensagem. Porque tem pessoas aqui, Pai, que precisam, que estão precisando de um abraço, de um consolo, de uma palavra, do filho ser liberto, Pai. Só Tu pode libertar, tirar dos vícios, da cachaça, das drogas. Só Tu pode fazer o milagre acontecer, Senhor. Mas nós estamos orando aqui, Pai, como Jó orou pelos seus amigos. Nós estamos orando, Pai, pelos Teus filhos, pelos nossos amigos que estão ali, Pai, no mundo, precisando, Pai, até mesmo do Teu consolo, do Teu abraço, de um Deus Salvador que és Tu. Nós acreditamos, Senhor, que Tu vais chegar com Tua brevidade, tocando, libertando, curando, fazendo milagre acontecer. Tu é o Deus, Pai, do impossível. Tu é o Deus que fala a promessa e cumpre. Deus, a esta pessoa que está aqui nessa noite, eu Te peço agora, Pai, que Tu venha derramar, Pai, uma bênção tal, uma bênção, Pai, espiritual na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Deus, Tu conhece, meu Deus, o seu coração por dentro e por fora. Tu conhece, Pai, que essa irmã, que este irmão tem passado o dia a dia, mês a anos. Tu conhece, meu Pai, mas Tu é o Deus do impossível. Tu é o Deus que vai cumprir a promessa, como Tu cumpriu na vida de Jó. É o que nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos. Olha para cá, estenda a sua mão assim, ó. Faz o seguinte, olha para o seu irmão que está do seu lado, à sua direita, e fala para ele: Deus vai te dar um anel. Mas não é anel material não, viu? É um anel espiritual. E esse anel vai simbolizar a presença do Espírito Santo.
Recebe aí, vai recebendo. Tu és santo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Deus, que tu fique conosco até o terminar desse culto. Abençoa, meu Deus, o pastor Edgar. Abençoa, meu Pai, a cada um, Senhor, que veio aqui nessa noite e nos leva, Senhor, em paz, debaixo da tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. É assim mesmo. Deus falou. Pode sentar um pouco ainda. Nós vamos ter